E aí, galera, a Prof. Tabita aqui para nossa continuidade dessa aula 25.2 agora, tá bom? Então, a gente vai ver nessa aula, fazer aquela revisão sobre o conteúdo trabalhado na aula 25.1. É isso aí, juntinho aqui com a Prof. Tabita. Galera, nessa aula, nós falamos de 2 mecanismos do processo de evolução. E a gente já falou que a evolução é todo processo gradativo, né, contínuo, que as espécies vão sofrendo de transformações ao longo do tempo, certo? Nós falamos das evidências que são chaves para a gente identificar como que ocorreu determinado processo evolutivo, né? Lembram disso? Os fósseis, as estruturas dos órgãos vestigiais, órgãos homólogos, órgãos análogos, ok. E aí, nessa aula, a gente falou sobre anagênese e cladogênese. Joga lá na telinha, olha lá. Então, a gente falou sobre anagênese e cladogênese. Mas, prof, o que significa isso mesmo? Olha só, pode me jogar aqui no slide. Ok. Quando a gente está falando de anagênese, é um processo onde uma espécie, em determinado ambiente, ela vai sofrer um processo de mutação ou recombinação e vai gradualmente, progressivamente formar uma nova espécie, certo? E isso vai ser um processo gradativo ou gradual ou processual, né? Avançando, progressivo. Quando a gente tem um evento como esse aqui, da cladogênese, aí a gente lembra do cladograma. Ah, professor, o cladograma eu sei que tem ramificações. Perfeito. Quando a gente fala de eventos cladogenéticos, quer dizer que aconteceu uma ruptura da população original. E aí, nessa ruptura, você vai ter ramificações, certo? Você pode ter uma bifurcação ou dessas bifurcações surgirem outros ramos, né? Como a gente chama. E o que é importante a gente saber, que durante esses eventos, quando você tem um ancestral e daí você teve uma ramificação para formar o cladogênese, você tem eventos onde a gente chama de irradiação. Lembra desse nome? Irradiação evolutiva. E a gente pode ter convergências adaptativas. Então, que é a irradiação, você tem um ancestral comum, você tem um compartilhamento dessas espécies de órgãos homólogos. E no outro, quando você tem a convergência, você tem órgãos análogos, onde você vai ter, então, o ambiente fazendo com que as formas estruturais do corpo desses organismos sejam semelhantes, análogos. Aí você tem a convergência. Olha aqui no detalhe, pode tirar agora ok? Então, olha aqui, o contrário da anagênese é cladogênese, quando uma espécie origina outras por bifurcação. Então, esse é o processo em que a gente vai ter, né? São duas formas de mecanismo que a gente pode lembrar, e eu enfatizei isso durante a aula. Não é aleatório um ao outro, os dois podem estar acontecendo ou um anteceder ao outro. Tá bom? A gente classifica, separa para fins didáticos, para você compreender esses conceitos, tá bom? E não ter confusões aí mais para frente quando você for avaliar uma questão do vestibular ou uma questão do Enem que fale sobre o processo de evolução. Beleza, galera? Agora eu vou dar aquele tempinho para você fazer o quê? A atividade. É rapidinho. Tchau, tchau. É isso aí, eu falei que era rápido, é um pulo, né? Um pulo. Vambora? Agora a nossa atividade. Então, se você se perdeu aí no meu caminho, confundiu alguma coisa, esse é o momento. Para a gente juntos estarmos aí tirando aquelas dúvidas que ficaram com algum conceito, né? Em algum entendimento aí. Tá bom? Joga lá na tela. Olha a nossa questão de número 1. Ela representa, presta atenção, representa a progressiva evolução de caracteres que surgem ou se modificam alterando a frequência genética de uma população. Um exemplo clássico do que o texto fala sugere que as asas das aves, asa das aves, tá, galerinha? Asa das aves
e as dos insetos, ou seja, um invertebrado e um vertebrado, têm a mesma função, mas origem embrionária e plano estrutural diferentes. Aqui já mata a questão, tá? Então, se ela não tem a mesma origem embrionária, isso quer dizer que se trata de um órgão o quê? Análogo, certo? Onde essa ave e esse inseto, eles têm um distanciamento, eles não são aparentados, certo? Fala-se, portanto, de, olha lá, órgãos homótipos? Não, né? Não são iguais. Órgãos ou estruturas heterólogas? Não, porque a gente está falando aqui que elas têm alguma semelhança em relação à função. C, órgãos vestigiais. Esses órgãos vestigiais são aqueles resíduos que identificam e ajudaram muito, né, nos processos anteriores para a gente identificar alguma característica de um ancestral, né, que era compartilhado por os indivíduos e aí agora perdeu essa função, mas a questão não está tratando disso. Estruturas homólogas, não, porque estruturas homólogas elas têm a mesma origem, aqui está dizendo que é a origem diferente. Então a gente só vai ter aí a letra E, estruturas o quê? Análogas, tá bom? Foi o que a gente falou várias vezes. Então, quando você observar num ambiente, aqui joga pra mim. Quando você encontrar um ambiente aquático ou terrestre ou em altas altitudes, não sei, e você observar esses organismos, são espécies diferentes, você perceber alguma semelhança, isso é um indicativo que essas espécies sofreram adaptações para estar ocupando esses ambientes e eles estão na mesma área, na mesma região, compartilhando o mesmo ecossistema. Por isso, o formato estrutural do seu corpo vai ser semelhante. Mas quando a gente vai observar a origem embrionária deles, não é igual. Eles não descendem, não compartilham um ancestral comum, como a gente tem nos órgãos homólogos. E, no caso dos órgãos análogos, você tem um processo de convergência. Perfeito? Vamos passar para a segunda? Olha lá. Questão de número 2. Alguns órgãos, tais como a asa de uma ave e o braço humano, possuem a mesma origem embrionária. Agora aqui mudou a situação. Mesmo apresentando funções diferentes, tá? Essas estruturas são resultado de pressões seletivas diferentes que causam um fenômeno conhecido como... ainda tem as opções, mas eu tenho certeza que você já sabe qual é a resposta, né? Letra A, ilha de isolamento de ilha. Estava lendo um verso, né? B, isolamento reprodutivo. Galera, esse isolamento reprodutivo, ele está relacionado à última etapa, ou vamos dizer assim, a última fase para eu ter a formação de uma nova espécie. A gente comentou dentro dessa aula sobre esse processo, mas nas próximas aulas a gente vai enfatizar melhor, tá bom? C, evolução divergente é a mesma que a irradiação, tá? Aí lembra aí, irradiação, órgãos homólogos, tá bom? D, isolamento geográfico, que inicia um processo, que pode ser aí o evento que forme, né, ou dê o processo de cladogênese. E a evolução convergente. De que a gente está falando? De órgãos com a mesma origem embrionária. Se tem a mesma origem embrionária, então eu só posso estar tratando de evolução divergente, ou seja, a irradiação adaptativa. É a mesma coisa, tá, galera? Na prova você pode ver esse nome, evolução divergente ou irradiação. Se você quiser colocar no cantinho aí, pode ficar à vontade, tá bom? Para não se confundir. Então, nessa divergência, você vai ter, então, olha aqui para mim, para conceituar um pouquinho mais, né? A irradiação, ela vai fazer isso. Quando a gente fala de evolução divergente, irradiação. Se parte daqui para cima e se abre como se fosse um leque, você tem um ponto. Esse ponto é o quê? O ancestral comum, de onde descendem esses ramos, ou de onde saem esses ramos que para formar essas novas espécies. Agora, essas espécies que vão sair aqui, surgir, vão irradiar para áreas diferentes.
elas podem ou não ter a mesma função, mas elas têm o mesmo órgão. Lembra quando eu dei o exemplo para você da sua progênese, né? Do seu heredograma, os avós, os seus pais, os seus tios e os seus primos? Não são iguais, mas vocês têm uma mesma origem ancestral. Tá bom? É mais ou menos isso aí. Tá bom? Então, vamos seguindo para a próxima questão. Opa! Eita! Olha lá, questão de número 3. O homem sempre demonstrou suas habilidades artísticas, deixando importantes registros através de desenhos. E tem vários, né, em cavernas, eles fazem lá os desenhos rupestres, enfim. Então, conta um pouco da sua história, né? Deixam marcas, a gente vê impressões com desenhos de animais e a gente pode acreditar que se tratava das espécies que estavam ali convivendo com esses seres, né? Considerando os processos evolutivos, o esquema a seguir representa as relações entre anagênese e cladogênese. Vem aqui comigo, presta bem atenção nessa imagem dessas borboletinhas e agora vem aqui para mim. Vamos lá? Ok. Tá vendo isso aqui? Você está vendo que tem uma base e aí tem uma ramificação, não é? Quando a gente está falando de anagênese ou cladogênese, são eventos distintos. Eu tenho uma evolução progressiva e na outra eu tenho um evento que vai fazer com que haja uma bifurcação, uma ruptura, tá bom? Então, a questão está querendo que você sinalize o evento 1, o evento 2 e o evento 3. E diga se é uma evolução anagênica, cladogênica. Tá bom? Vamos lá? Olha lá, as alternativas. Eita, é ótimo, né? Pode me tirar. Então, faz de conta que você não está vendo que é a letra E, né? Mas aí, focando nisso. Então, ele estava querendo ver os teus 3 pontos lá da imagem. Parece um Y, né? Parece um Y e a imagem das borboletinhas. Então, no canto olha lá. Aqui você tem o evento 1, evento 2 e evento 3. Isso aqui, como é progressivo, vai ser identificado como processos anagênicos. E aqui você tem um evento onde houve uma ruptura, uma bifurcação. E, logicamente, vai se tratar de um evento cladogenético. Tá bom? Aí, olha aqui para mim. Não esqueça uma coisa. A população estava vindo na 3. Estava ali, muito bem, muito obrigada. Para acontecer essa ruptura da população, um evento aconteceu. Pode ser um evento físico, elas se separarem. Vamos dizer que estava no continente, esse continente sofreu um processo aí e separou. Derivas, né? Continentais. E aí separou. Pode ser isso? Pode. Essas populações agora vão estar vivendo em ambientes diferentes, distintos. Então, a pressão da seleção natural, todos os eventos, os fatores abióticos, luminação, intensidade de luz, aí os fatores bióticos, disponibilidade de alimentos, parceiros reprodutivos, enfim, vão fazer com que eles se adaptem àqueles ambientes agora distantes uns dos outros. Ok, cladogênese. Aí, quando você tem a anagênese, essa população vinha, né, juntos, trocando os seus materiais genéticos no processo de reprodução, intercruzando-se entre si. Tem um fluxo gênico aqui. De repente, nesse fluxo gênico aconteceu uma recombinação, ou houve uma mutação. E aí, uma nova característica surge. Essa nova característica vai fazer com que ela vai sofrer pressão seletiva e vai fazer com que ela seja passada para os descendentes e forme uma nova espécie. Tá bom? Agora vamos continuar? Olha lá no quadro. Então, a gente já sabe que nessa questão de número 3 é a letra E, a anagênese, que é o 1, a anagênese novamente o 2 e o evento 3 é o clodogenético, tá bom? Mais uma questãozinha pra gente aqui, olha lá. Com relação à figura a seguir, podemos afirmar que a semelhança morfológica
entre os dois tipos de asas. O que é asas, professora? Que bichos nós temos aqui? Oh, muito bem, nós temos uma asa de um inseto e a asa de uma ave. Perfeito. Nós já vimos que as asas do inseto não têm estrutura óssea alguma. Mas as asas da ave, essas têm. E a gente também compartilha dessas mesmas estruturas ósseas, ou seja, nós temos órgãos homólogos, né? Os membros anteriores nossos é homólogo ao da asa, tá bom? Das aves. E os insetos não, estão distantes filogeneticamente. Perfeito? Um invertebrado e o outro vertebrado, vamos embora. Agora, olha lá. Podemos afirmar que a semelhança morfológica entre os dois tipos de asas, a letra A, mostra homologia entre elas. Mostra homologia. Quando a gente tem órgãos homólogos, a estrutura embrionária é a mesma. A gente teria que ver também na asa do inseto, por exemplo, a mesma estrutura da asa da ave, que é a estrutura óssea, onde você tem o húmero, o rádio, a una, as falanges, os carpos, tá bom? B, comprova a mesma origem embriológica? Não, porque não se trata de um órgão homólogo. Vamos lá. C, é resultado da adaptação à execução de uma mesma função. Perfeito, né, galera? Ambos realizam, através da estrutura que eles têm, que são as asas, um com pena, outro com material de membrana, cheio de nervuras, revestido por quitina, fazem, então, um processo de voo. Então, eles vão executar a mesma função. Então, eles são adaptados para exercer a mesma função. Letra D, comprova a ancestralidade comum? Não, porque não são órgãos homólogos. E, é consequência da irradiação adaptativa? Não, pelo contrário, ele é um processo de convergência. A nossa letra correta, a alternativa correta é a letra C. Ela é resultado da adaptação à execução de uma mesma função, tá bom? E não é irradiação adaptativa, é convergência. Ou seja, eles adquiriram estruturas similares justamente por realizarem, né, estarem ocupando o mesmo espaço, no caso aí, espaço aéreo, né, para poder voar. E aí, obviamente, essas duas espécies vão, com certeza, né, a gente sabe que as aves, muitas das aves, elas são insetívoras. Então, tadinho do inseto, tem asa também, né? Mas ele, em relação ao voo de uma ave, ele fica meio deixando a desejar. Por isso, queridos, ele é alvo fácil de uma ave. Porém, existem também... Chega mais. Deixa eu fofocar aqui com você. Chega. Aí. Olha, deixa eu fofocar. Por isso existem adaptações para os insetos também. Não é só questão do voo. Poxa, ele está ali e não consegue voar tão rápido quanto uma ave. Mas ele pode se camuflar. Ele pode ser mímico. A gente vai ter uma aula só sobre isso, aí você vai ver. Então, na natureza, essa espécie precisa... não consegue voar tão rápido, mas ela tem que ter outras estratégias. Gente, a natureza ela é muito sábia. Muito sábia. Então, vai dar um jeito de sobreviver. E o outro vai se alimentar? Vai, a ave vai conseguir capturar muitos insetos. Quando você chegar no final do dia, você vê andorinhas, aves voando assim, várias delas. Elas já vêm com o biquinho assim, ó, abocanha um monte, porque justamente a revoada dos insetos é o momento que eles estão procurando os locais para se abrigar. Então, eles vão voando tudo junto, aí o passarinho já vai assim, ó, abocanha um monte, ele ficou... Vai dormir, uns não vão mais ver a luz do dia, os insetos, mas a avezinha vai estar satisfeita, mas muitos vão fugir, vão conseguir fugir dessa predação. E é assim a natureza, cadeia alimentar. Tá bom, galera? Então, a gente agora distancia para a prof dar um tchau para você. E aí eu te aguardo, te convido assim com muito carinho para permanecer firme e forte nos estudos da biologia, porque é a disciplina top da mediação. Tá bom? Tchau, tchau!